Patrícia, o título da sua tese é Corporação dos Enteados, Tensão, Contestação e Negociação Política na Conjuração Baiana de 1798. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Patrícia? Bom, Rodrigo, eu estudei, o principal objetivo da minha tese de doutorado foi pesquisar a composição social da Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, como é popularmente conhecida, né? E eu comecei essa pesquisa na iniciação científica, então venho num processo desde a graduação em História. E durante o mestrado que eu defendi em História Social, eu descobri uma ponta, um gancho na documentação importante, que foi um episódio que é chamado de pronta entrega de escravos, né? E o que me sugeriu que talvez essa presença dos escravos e dos milicianos talvez pudesse ser mais analisada ou de maneira diferente. E aí no doutorado eu fui procurar saber as razões pelas quais esses escravos foram entregues à justiça durante, né, as investigações para se descobrir os autores dos boletins manuscritos que convocavam a população para uma revolta armada na cidade de Salvador em 1798. Esses boletins manuscritos eles foram afixados em locais públicos da cidade no dia 12 de agosto. E aí, durante a pesquisa de doutorado, eu me deparo com um grupo, né, porque a pergunta que eu me fiz é, bom, eu tenho 10, 11 escravos, né, que participaram, eles estão, pelo menos eles prestam depoimentos, eles estão nas assentadas dos processos, que na época chamavam devassas. Então, eu queria saber quem eram os donos desses escravos. Então, ao longo da pesquisa, eu me deparo com homens extremamente poderosos, né? Secretário de Estado e Governo do Brasil, inclusive a nomenclatura do cargo foi mudada ao longo desse final do século XVIII, ajudante de ordens do governo, né? Caetano Maurício Machado, José Pires de Carvalho Albuquerque, Francisco Vicente Viana, que vem de família, todos eles, exceto José Pires de Carvalho Albuquerque, são portugueses, que moravam, né, com negócios enraizados em Salvador, na Bahia, capitania da Bahia. Francisco Vicente Viana, inclusive, ele vai ser o primeiro presidente da província após as lutas de independência na Bahia. Portanto, eu me deparo com um grupo extremamente poderoso, né? E muito rico, né? E no doutorado, eu fui pesquisar as razões pelas quais, então, eles entregaram seus escravos à justiça. Esse movimento de pronta entrega de escravos, ele foi, inclusive, coordenado pelo secretário de Estado e Governo do Brasil. Nos processos, tem o relato de uma testemunha que nos informa que o secretário passou na casa, né, nas casas desse grupo e, recolhendo os escravos, ele mesmo os entrega para os desembargadores do Tribunal da Relação da Bahia, o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal. Bom, isso é inédito na historiografia, na medida em que, durante 2 séculos, né, de escrita dessa história da Conjuração Baiana, você tem, de maneiras distintas, a reafirmação da participação exclusiva de homens dos mais baixos setores dessa sociedade. Ou seja, se eu olhar hoje para o livro didático, a história que está contada ainda é essa, foi uma revolta popular, onde não se enxerga a participação de um grupo poderoso. Você, através desse ato da entrega dos escravos, você achou uma pista que te levou a descobrir e a conseguir demonstrar que havia um grupo ali muito poderoso de 8 homens que agiram de maneira decisiva na conjuração, é isso? Isso, exatamente. Os livros didáticos ainda reafirmam muito a postura historiográfica do século XX, né? Que diz que enxerga, analisa, tem um entendimento sobre a Conjuração Baiana como a etapa mais popular do nosso processo de independência política, né? Então, é uma ideia, e ela sempre é situada na crise do antigo sistema colonial, né, esse movimento. Então, é um crescendo de tomada de consciência. Então, a Inconfidência Mineira, né, o movimento no Rio de Janeiro em 1794, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, a independência.
O que eu estou mostrando no doutorado é que eu não estou excluindo, ao comprovar a participação de um grupo de homens muito poderosos, isso não exclui e não tira o protagonismo das lutas dos setores populares do movimento. A análise, eu acho que ganha em complexidade na medida em que cabe, né, o meu objetivo foi buscar entender as razões pelas quais esse grupo ele participa efetivamente desse movimento, né, no final do século XVIII, a maneira como eles empreendem essa luta política, esse movimento político e a maneira com a qual eles se relacionam com os demais setores, né? Porque no desenvolvimento da pesquisa, as demandas políticas explicitadas nos pasquins manuscritos que foram afixados, né, para convocar essa população e explicitar quais eram os objetivos e quais eram as reivindicações, as análises, o objetivo desse grupo de poderosos, os objetivos, eles são incompatíveis com os objetivos dos setores populares, né? O que torna tudo muito mais complexo e mais interessante. Quer dizer, como é que você tem um movimento, né, com setores distintos e demandas políticas distintas e até excludentes. Por exemplo, né, esses setores, esse grupo de poderosos, cuja denominação Corporação dos Enteados não é minha, né? Ela é uma denominação de um cronista do final do século XVIII, português, que reside na Bahia, chamado Luís dos Santos Vilhena, que os qualifica de Corporação dos Enteados, dada as relações promíscuas com as quais eles têm, entre eles enfim, né? E com o poder, o governo local. Então, isso era muito explícito entre a população. Esse grupo tem muito poder e ele vai, depois das reformas pombalinas, né, eles vão adquirindo cada vez mais poder. O fato é que, em 1796, Dom Rodrigo de Souza Coutinho assume o Ministério da Marinha e Domínios Ultramarinos. E ele elabora uma série de reformas, né, no sentido de recrudescer o pacto colonial nesse final do século XVIII, muito em razão da posição de Portugal, do Império Português, nos conflitos das grandes potências, e aí estou pensando ele também na França e Inglaterra, né? Então, o Império Português ele se encontra numa situação muito fragilizada diante das demais potências. Essas reformas, na capitania da Bahia, o que elas nos mostram, né? A documentação comprova isso. Elas contrariam sobremaneira os interesses políticos e econômicos desses homens, desse grupo Corporação dos Enteados. Na medida em que elas barram o exercício político, há a possibilidade, altera-se, né? Você tem a perspectiva de alterar a forma como os cargos eles são dispostos entre esses setores privilegiados, sobretudo esses homens que já estão no poder público há muito tempo. E, do ponto de vista econômico, eles também começam a perder o protagonismo no controle de certos setores importantes, né, para que ele se mantenha enquanto setor dominante nessa capitania. Enquanto esses interesses eram contrariados para esse grupo de elite, o grupo mais popular tinha... Quais eram as reivindicações do grupo mais popular, para que a gente possa ver quais eram os interesses distintos de cada grupo? Então, a agenda desse grupo de poderosos é a manutenção e ampliação de seus privilégios, né? Ao passo que a agenda dos setores populares, e aí eu estou pensando em alfaiates, né? O que a documentação mostra das 39 pessoas que foram presas, milicianos sobretudo, né? A grande maioria, eles estão pedindo isonomia dos critérios de ascensão nos postos da carreira militar. Pois bem, trata-se de uma sociedade de antigo regime, né? Então, pensada, vivida e toda pautada por critérios muito específicos de honra, de sangue e de ofício, né? Agora, esses grupos articulam essas demandas ou, na verdade, há quase uma manipulação desse grupo poderoso que se aproveita de um clamor ali, de uma disposição popular e insere, de alguma maneira, um clima social que
visando atender esses objetivos? Então, essas articulações, há uma articulação, né? Há articulações, são demandas, então. O grupo de poderosos, eles reivindicam a manutenção dos seus privilégios e, portanto, a manutenção dos critérios, né, de desigualdade nessa sociedade de antigo regime, ao passo que os setores populares, eles estão reivindicando justamente o contrário, né, a isonomia dos critérios de ascensão nos postos. Então, são demandas que só por isso são muito distintas. Você tem uma articulação, a documentação demonstra coisas muito interessantes, são articulações que são feitas, inclusive, na casa desses poderosos, né? Sobretudo na casa do secretário de Estado e Governo do Brasil, com reuniões discutindo conflitos muito locais, né? Como abastecimento, como, enfim, a posição desses milicianos nessa carreira militar. E, sobretudo, conflitos internacionais, né? Tanto mais que são várias informações nesses boletins manuscritos. Eu acho que a historiografia nunca deu tanta atenção para o fato de que há um posicionamento diplomático nesses boletins, na medida em que eles se posicionam a favor da aliança da França, né, que tinha acabado de se aliar com Castela. Então, eles são contra o alinhamento político de Dom Rodrigo de Souza Coutinho, né, que está explicitamente alinhado com as diretrizes da Inglaterra, e eles vão além, né? Nesse processo todo de gestação dessa revolta e desses encontros nas casas desses poderosos para discutir essas questões todas da Revolução Francesa, sobretudo, que estava em curso, eles criticam a legitimidade de Dom João VI, né? Porque a sua mãe não tinha, da regência de Dom João VI, Dona Maria I estava doente, né? E essa regência só foi considerada legítima em 1799, logo depois em que os réus da Conjuração Baiana foram enforcados e esquartejados em praça pública. Isso não é coincidência, né? Então, eles têm uma crítica muito forte em relação à postura de Dom João VI e, sobretudo, ao ministro, né? Eles chamam de indigno coroado e despóticos ministros. Eles estão se referindo especificamente a Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Patrícia, eu não queria deixar passar, só pela importância que isso teve e como isso foi a chave para você chegar a tudo isso, como você identificou uma pista para tudo isso a partir do ato desse grupo entregar os seus escravos? Isso porque essa entrega significava o interesse sendo contrariado, é isso? Não, durante a historiografia, que é a pergunta que você me fez do livro didático, né? Esse movimento no livro didático, até hoje, se a gente pegar o último livro publicado, a Conjuração Baiana aparece como um movimento que tinha por objetivo a independência do Brasil na Bahia, com a participação de homens livres, pobres e escravos. A demanda da independência não existe, né? Isso é uma construção historiográfica muito ligada aos historiadores da Primeira República, que analisaram esse movimento no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, pensando aí o papel da Bahia no contexto da formação do Estado Nacional. Essa pista, portanto, entrega de escravos, me permitiu que eu elaborasse a seguinte questão, né? Bom, eu tenho escravos que foram entregues. Isso me faz questionar os termos da participação desses escravos no movimento. Me faz questionar outra coisa, né? Numa sociedade escravista, saber quem são os donos desses escravos é uma questão importante. E saber por que eles entregaram esses escravos era uma questão importante. Bom, as respostas a essas perguntas, elas formaram a cadência da minha tese de doutorado, né? Porque justamente quando eu vou atrás para saber as razões pelas quais eu tenho ali conflitos, né? E eu tenho posicionamentos muito efetivos da participação desses homens e que eu acho que é importante destacar, com a efetiva colaboração do governador da Bahia, Dom Fernando José de Portugal e Castro, né? Que vem a ser uma figura super importante do ponto de vista político, né? Nas duas primeiras décadas do século XX, já com a corte portuguesa estabelecida e enraizada no Rio de Janeiro. Ou seja, o papel da Bahia em relação ao Rio de Janeiro
Isso tudo também aparece como um pano de fundo nessa questão toda. Essa é uma pergunta super importante, inclusive é uma das grandes questões hoje, né? É pensar os termos dessas regiões no âmbito da capitalidade, né? A pesquisa de doutorado, ela me permitiu, inclusive é o meu primeiro capítulo, demonstrar que, não obstante, apesar da Bahia ter perdido, né, o status, a sede, né, o local do vice-reinado na América, nesse final do século XVIII, sobretudo na última década do século XVIII em específico, a Bahia passa por uma conjuntura econômica muito favorável, né? Nunca se exportou tanto açúcar, nunca se exportou tanto tabaco, algodão, enfim, você tem uma diversidade de produtos de exportação enorme. Então, a balança comercial, como o professor Jobson já tinha mostrado anteriormente, ela atinge níveis muito altos, né? Nesse sentido, a Bahia, ela tem uma projeção econômica no contexto do Império Português. Além disso, nunca se traficou tanto escravos. Esses homens, né, da Corporação dos Indiados, 2 deles, Caetano Maurício Machado e Francisco Vicente Viana, eles estão efetivamente ligados ao tráfico de escravos, né? Eles possuem embarcações que traficavam escravos, então eles têm interesse nesse comércio. Esse comércio, ele é tão grande quanto o Rio de Janeiro. Do ponto de vista político, que talvez seja a novidade, né? O fato de que você tem um vice-rei no Rio de Janeiro e, não obstante ao Conde de Resende, né? O Império Português, a coroa portuguesa, pede ao governador da capitania que faça um balanço da colonização portuguesa no Brasil por meio de um regimento que era seguido até aquele momento, que é um regimento do Roque Barreto da Costa, datado de 1677. Pois bem, quando ele vai comentar esse regimento, ele de fato faz um balanço do Império Português, da colonização portuguesa no Brasil, né? E esses comentários, eles foram publicados pelo importante livro do Marcos Carneiro de Mendonça, e eles serviram de diretrizes para o vice-rei após 1801. Então, quem assume esse vice-reinado numa conjuntura super importante é o próprio governador da Bahia. Pronto, isso me faz conjecturar e levantar a importante hipótese que enfim, é muito provável isso, de que a capitania da Bahia, ela nesse final do século XVIII, um importante polo de decisão política, né? Dom Rodrigo de Souza Coutinho, nessa disputa do vice-reinado, indica o seu irmão. Então, há um embate de grupos, para além da Corporação dos Indiados atuar nessa localidade da capitania da Bahia, eles têm ramificações nas ilhas de São Tomé e Príncipe, que vai ocupar um papel importante na conjuração baiana, e mais, essas clivagens, né, políticas, elas se refletem sobretudo em Lisboa. Qual que é o projeto que ganha, né? Porque aí essas clivagens, elas demonstram que você tem projetos de poder distintos, né, e conflitantes. O projeto que ganha é o projeto baiano, né? Não é por acaso Dom Fernando José de Portugal e Castro assume o vice-reinado, né, deixando à margem dessa negociação política o irmão Dom Rodrigo de Souza Coutinho e o próprio Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que anos depois ele vem assumir um cargo inferior, né, ficando subordinado, inclusive, ao Dom Fernando José de Portugal e Castro, que é uma figura extremamente interessante e que exerce um papel fundamental na chegada da corte e nos primeiros anos de governo até 1817, quando ele vem a falecer. Então, essas negociações, elas demonstram o quanto a Corporação dos Indiados, o quanto esses setores médios da população e os próprios escravos, que é importante frisar que, muito embora eles tenham sido entregues, né, pelos seus donos, nesse episódio que esse termo de um deles qualifica de pronta entrega de escravos, eles souberam tirar proveito dessa situação, né, e exerceram papéis fundamentais, denunciando, inclusive, a participação de seus donos. Se os desembargadores do Tribunal da Relação da Bahia, os dois, não
levar essas denúncias adiante é porque não havia interesse em demonstrar a participação de um setor que dava base de sustentação, né, para o poder da coroa portuguesa na capitania da Bahia. Porém, os escravos eles usaram nos seus depoimentos para reivindicar suas liberdades, né? Porque a pergunta que os milicianos fizeram para a participação dos escravos é interessante. Os homens dizem para os escravos, estima a liberdade esse forro? Essa era a pergunta, eu estou citando literalmente, né? O que os escravos respondiam? Sim. Né? Então, eles de fato queriam participar. Então, há uma manipulação dos escravos, porém também cumpre destacar que os escravos souberam aproveitar, denunciaram a participação dos seus donos do movimento, né? E se eles não foram imputados na pena, é por razões que a coroa portuguesa não interessava se dispor com o setor que lhe dava sustentação e legitimidade política na capitania da Bahia. Né? Patrícia, onde você foi buscar esses documentos todos que te ajudaram a articular e fazer uma volta ao passado e remontar um pouco esse quebra-cabeça? Esses documentos, tratando-se de um grupo de poderosos, de homens muito poderosos e ricos e participantes, né, membros da administração local, então você tem muito documento, né? Esses documentos eles estão dispersos em vários arquivos, sobretudo no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal, na Biblioteca Nacional de Lisboa, né? No Tribunal de Contas, em Portugal também, onde eu pesquisei por 2 vezes. Em 2 momentos eu estive lá, inclusive apresentando a pesquisa. E nos arquivos brasileiros, sobretudo no Arquivo Público do Estado da Bahia, apesar das precárias condições, ainda eu tive essa possibilidade de ter acesso a essa documentação. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o IEB mesmo, né, da Universidade de São Paulo, e o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Então, são conjuntos documentais que você precisa cruzar essas informações, né, para poder rastrear esse movimento político e econômico desses grupos, né? Esse processo de cruzamento de informações me permitiu mapear uma das grandes brigas que esse grupo de poderosos que participou na Conjuração Baiana teve com negociantes portugueses, né, que eu acho que é uma das questões muito importantes desse movimento. Os portugueses, até então, eles monopolizavam os contratos dos dízimos, altamente muito rentáveis, né? Nesse final de século, sempre foram muito rentáveis, nesse final de século, mais ainda. Não só do ponto de vista econômico, isso é importante, mas do ponto de vista político, quer dizer, são questões estratégicas, né? Então, os portugueses de Portugal atuavam no controle, né, da colônia portuguesa de setores muito importantes. Pois esses homens, esses contratos, a arrematação do dízimo, elas eram, havia documentação e edital público, né? Você tem um regimento dessas questões, essa arrematação ela tinha de ser feita em asta pública. Pronto, a coroa portuguesa super endividada, né? Precisando de dinheiro para, enfim, dinamizar sua marinha mercante na possibilidade iminente de deflagração de um conflito com a Inglaterra, a França, enfim, de se posicionar. Eles antecipam a arrematação dos dízimos aos negociantes portugueses mediante donativo, né? Empréstimo de dinheiro. E os negociantes da Bahia ficaram muito bravos e se sentiram muito desprestigiados porque eles não teriam condições de participar desse pregão público. E eles empreenderam a revolta. Toda essa revolta, durante o período da deflagração da revolta, 12 de agosto de 1798, até o enforcamento dos réus, né, 8 de novembro de 1799, mais de um ano depois, o que é um caso raro, né, não se demora tanto. Você tem essas disputas pelo dízimo correndo paralelamente e quem ganha são os negociantes baianos. Uma curiosidade, você quando começou, imaginava tudo que iria encontrar? Já tinha uma pista e você precisava, na verdade, só organizar tudo? Não. Ou você foi se surpreendendo ao longo do processo? Olha, eu e minha orientadora, né, nós fomos nos surpreendendo ao longo do processo. A orientadora é a Vera Ferlini. A professora Vera Ferlini.
nós fomos nos surpreendendo ao longo do processo, porque essas questões não haviam aparecido, elas não são discutidas em nenhuma das obras que tratam da conjuração baiana, né? Então, a certa altura, enfim, é muito interessante, né? Essa é a graça de se fazer história, né? A gente sempre fala, olha, até o momento é assim, porque é sempre a possibilidade. E é bom destacar, há uma série de documentos inéditos que nunca foram analisados, mas o principal documento analisado na pesquisa de doutorado são os autos das devassas, são 2 devassas, né? E essa informação do episódio Pronta Entrega de Escravos está nos autos da devassa, né? Agora, isso não significa afirmar que os historiadores erraram, não, isso significa afirmar, né, a grande premissa dos anais, de que a história é filha do seu tempo. Né? Então, cada historiador, quando vai pensar um movimento como a Conjuração Baiana, por exemplo, ele tem questões do seu tempo. Né? Então, durante o século XIX, por exemplo, os historiadores, a Conjuração Baiana serve para desqualificar e criminalizar o exercício político das classes populares, né? Como Joaquim Fernandes Caetano Pinheiro, por exemplo, chama o movimento, vou citar literalmente porque eu acho que é importante, porque essa é uma tradição das elites até hoje, né? Conciliábulos das fezes da sociedade, que começou na rua, né? Eles se encontravam na rua e terminaram no botequim. Até hoje, o exercício das classes populares, o fazer política das classes populares, ele é criminalizado e desqualificado como bêbado, ações de bêbados, de pessoas irracionais. Isso a gente tem uma raiz na historiografia brasileira, né? Essa elite ela tem uma dificuldade de lidar com o fazer política. Porque no século XIX, e isso alguns setores ainda carregam isso muito forte hoje, a política ela é o universo privilegiado dos setores dominantes, né, dos homens virtuosos numa tradição de Montesquieu. Né? Ou seja, para encerrar, a gente pode pensar, essa tua pesquisa nos traz a reflexão de criminalização dos movimentos populares e também de uma elite que se articula, enfim, faz tudo que estiver ao seu alcance para se perpetuar no poder, é isso? Eu acho que essas são a gente já viu isso lá atrás, né? Isso, eu acho que essas são as 2 questões para a gente pensar o presente, né? Você tem uma tradição aí de criminalização do exercício político das classes populares e dos movimentos sociais. Essa é uma tradição historiográfica, né? Que ela altera-se isso com os historiadores de esquerda, né? Mas ainda assim você tem uma construção de uma ideia de popularidade, né? E muito ligada ao vir a ser, ao porvir. Então essa classe popular, quando ela entra como protagonista, é o porvir, né? E esse porvir, só de se pensar no porvir da luta política, ela é enforcada, esquartejada, que é o que aparece no livro didático. Né? E a outra questão que eu acho que é importante, e ela é muito atual, sobretudo, né? É a capacidade que a nossa elite tem de fazer qualquer tipo de lançamento, de qualquer tipo de dispositivo, né? De aliança para se manter no poder, perpetuar suas questões, né? Os seus interesses políticos e econômicos. Né? Patrícia, para a gente se encaminhar aqui para o final, previsão de lançar a tese e o trabalho em livro com essa contribuição à historiografia? Tem um convite, isso vai sair, né? Inclusive com um prefácio de um historiador que participou da minha banca de doutorado. E, enfim, eu acho que no final do ano, começo do ano que vem, já tá publicado. Patrícia, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Rodrigo.